A paz do Senhor, irmão Edmilson, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Glória a Deus, como eu louvo a Deus pela sua vida, que sempre está participando conosco. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindos, meus amados. Um amigo maravilhoso também entrando aqui para participar da nossa live hoje. Glória a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês. Nós vamos iniciar a nossa live. Essa semana tão abençoada que nós estivemos meditando na palavra de Deus, falando sobre a trajetória da jornada extraordinária no deserto. Se você assistiu essa jornada nessa semana, comenta aí o que vocês acharam. Faz sentido para você? Faz sentido a palavra, né? A palavra de Deus, ela revela, ela traz luz. Ela nos orienta, ela nos instrui a caminhar nessa jornada da vida. Glória a Deus. O irmão Edmilson está escrevendo: eu tenho pedido Deus por sua vida também, missionária. Ô meu amado, louva a Deus pela tua vida, muito obrigada. Careço sim das orações dos irmãos e das irmãs, tá? Ore sim, continue orando por mim, oro por todos vocês. Nós estamos aqui nesse propósito de trazermos lições práticas diárias da Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus nos traz, revelando os princípios que nos norteiam a caminhar nessa jornada da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos só ver se chega mais uma pessoa para a gente começar. Se não chegar, daqui um minutinho, a gente já inicia a nossa live, que hoje nós temos algo maravilhoso para trazer da palavra de Deus, uma instrução, uma exortação muito poderosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso amanhecermos e meditar na palavra do Senhor. Então nós estamos aqui 7h04 já, né? Vamos começar. Sei que muitas pessoas vão chegar logo depois, mas vai ficar gravado a live para que a gente possa continuar assistindo, né? Glória a Deus. Então nós vamos hoje continuar a nossa meditação. Nessa semana nós iniciamos falando, né, da saída do povo do Egito. E o povo ele se depara naquele momento entre o Mar Vermelho e os seus inimigos. E é o momento que o Senhor revela uma grande manifestação do seu poder quando ele abre o Mar Vermelho para o povo passar. Eu quero dizer para vocês quantos mares o Senhor já tem aberto para nós passarmos, não é verdade? Deus tem feito grandes milagres na vida de todos nós. Primeiro, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, um novo destino, um novo tempo. Isso quer dizer que nós passamos também pelo Mar Vermelho. O mar se abriu para que nós passássemos e deixássemos o nosso passado lá no Egito. Os nossos inimigos, os nossos pecados morreram ali debaixo daquele mar e ficaram escondidos, perdidos no mar do esquecimento. Glória a Deus. E nós encontramos um momento que o povo entra numa nova estação, numa nova jornada, e eles entram no deserto. O deserto é exatamente uma passagem, um processo. Eles precisavam passar por vários desertos que estavam no caminho até que eles chegassem à terra prometida. Glória a Deus. Então o destino do povo que saiu do Egito era chegar na terra de Canaã, chegar na terra prometida. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão também está chegando aqui. Seja bem-vindo, meu amado irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vimos que nós temos aqui um ponto de partida e um ponto de chegada. Isso é muito importante nós entendermos. Porque se eu não sei onde eu estou, eu não sei de onde eu saí, eu não tenho como enxergar o que Deus tem preparado para a minha vida. O que Deus preparou, quais são as promessas que o Senhor tem para nós. Quais são as novidades? Deus não revela tudo que nós vamos viver durante essa trajetória, mas Ele nos mostra o caminho, Ele nos traz a direção, Ele nos aponta o tempo todo para Jesus Cristo, o tempo todo na jornada do deserto
ele aponta para Jesus Cristo. Nós encontramos símbolos como a rocha, nós encontramos o maná, o pão que veio do céu para sustentar o povo no momento de fome, a água viva, a água que mata a nossa sede, que preenche o nosso vazio. Como Deus é maravilhoso. Então, se nós enxergarmos essa jornada do povo de Israel pelo deserto até chegar à terra prometida, se nós de fato olharmos nas entrelinhas, existem revelações poderosas. E nós estudamos durante essa semana alguns pontos, que são destacados na palavra de Deus. Então, se você ainda não meditou no livro de Êxodo completo, eu convido a você, medita. Depois dessa série aqui hoje, já pega, começa a meditar, a ler a palavra, pede direção ao Espírito Santo para que ele te traga revelações. Eu quero dizer para vocês que todos os anos eu me proponho a ler a Bíblia do início ao fim. Então temos um ano aí para ler a Bíblia completa. É um desafio que eu deixo para vocês, eu já trouxe esse desafio antes. Leia a palavra de Deus, porque é Deus falando com você. Leia a palavra de Deus, porque você só receberá revelações através da leitura da palavra, se conectando com Deus, conhecendo o que a palavra nos traz. Como eu me conecto com o Senhor, como eu me aproximo, como eu me afasto de Deus. Então, a palavra de Deus é que nos traz essas instruções. E dessa vez, Deus assim abriu os meus olhos para algo que eu não tinha visto antes. Então, cada vez que você medita num texto, medita na palavra, você vai receber revelações mais profundas, porque nós temos um Deus extraordinário e a palavra de Deus, as revelações, elas são inesgotáveis. Então, nós falamos nessa semana, buscamos aqui ressignificar os desertos da vida. Lições práticas para todos que desejam chegar na terra prometida, para todos que desejam chegar em Canaã, para todos que desejam subir aos céus quando Jesus vir buscar a sua igreja e nós recebermos a coroa ali, a aprovação. Sim, nós fomos provados, mas nós também somos provados para ser aprovados. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por estar conosco. E hoje nós vamos trazer uma meditação que está em Êxodo capítulo 32. Nós vamos encerrar essa semana dessa jornada extraordinária no deserto com a passagem que nos fala do momento muito forte, um momento que marca um grave pecado que marcou a passagem do povo também no deserto, que foi a construção, a adoração do bezerro de ouro. Eu sei que todos aqui, a maioria já ouviu falar dessa passagem. Então a palavra hoje nós vamos falar sobre o momento, o episódio em que os israelitas adoraram o bezerro de ouro. Adoraram o bezerro de ouro, fala de idolatria. Fala sobre substituir Deus, colocar alguém no lugar que é exclusivamente do Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Então, nós vamos aqui em Êxodo 32, versículo 7. A palavra diz: Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Guarda essa palavra. Se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Esse é o momento em que narra um episódio muito chocante da história na jornada de Israel no deserto. Uma vez que eles vivenciaram, experimentaram tantos milagres, tantas provisões, tantos livramentos que o Senhor deu para todos eles no deserto, até este momento.
O mar se abriu, um caminho onde não existia, um caminho impossível aos olhos humanos, ele foi aberto pelo poder, o poder divino. Eles se alimentaram do maná, um maná que caiu do céu visivelmente. Eles foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Se você entrar nesse contexto, nesses relatos tão profundos e se imaginar ali vivendo o que a palavra nos traz, são feitos, são coisas extraordinárias. Então eles viveram muitas experiências, mas mesmo assim, eles se corromperam. Eles fizeram uma coisa, um instrumento, um bezerro de ouro. Eles queriam um Deus visível. Eles queriam um Deus que eles pudessem ver. E o nosso Deus, ele é invisível. Nós sentimos ele, glória a Deus. Ele fala conosco porque ele está em nós. Ele habita dentro de nós. Mas o pessoal não souberam esperar. E por que aconteceu isso aqui? Nós sabemos que nesse contexto a palavra nos fala que Moisés ele passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, onde ele recebe as 2 tábuas com os mandamentos, as leis e instruções de Deus. A palavra diz inclusive que o Senhor escreveu nas tábuas com seus próprios dedos, com as suas próprias mãos. Então, enquanto Moisés estava buscando a direção de Deus, enquanto ali um líder, o guia, o escolhido de Deus, estava buscando direção para guiar um povo que estava no meio do deserto para levar até o seu destino, esse povo não soube esperar, porque eles acharam que eles estavam demorando muito. Moisés estava demorando. Então eles ficaram ansiosos, se desesperaram, não souberam esperar. E aqui nós já trazemos a nossa primeira lição. A falta de paciência pode gerar decisões espiritualmente perigosas, decisões erradas, decisões que levam à desobediência de Deus, que desagrada a Deus. Tanto que eles construíram aquele bezerro de ouro. Glória a Deus. Minha amada irmã Ravena está conosco. Muito prazer, minha amada, ter você aqui. Louva a Deus pela tua vida, tá? Então, eles precisaram construir uma estátua, algo visível, para que eles pudessem adorar. Glória a Deus. O irmão Edmilson está colaborando, dizendo que essa passagem é muito interessante para nós, para esse tempo em que estamos vivendo hoje. Exatamente, meu irmão. Porque as pessoas, elas estão vivendo muito ansiosas, elas não conseguem esperar. E esperar em Deus, de fato, não é fácil. Mas o Senhor permite, muitas vezes, esse tempo de espera, porque Ele está nos provando, Ele está nos preparando. Nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu sei que não é fácil nós esperarmos, eu sei que todos que estão aqui, todos que vão receber essa mensagem, já passaram por momentos de espera. E muitas vezes nós podemos nos descontrolar, desesperar e tomar decisões erradas. Decisões que podem trazer consequências muito graves, como nós vimos as consequências que o povo no deserto sofreram por conta dessa grave desobediência. A segunda lição que nós temos aqui é que Arão ele cedeu ao que o povo queria, ele cedeu à pressão. Arão, sacerdote, ele foi pressionado pelo povo. O povo lá vai, faz, eu estou parafraseando, faz aí um Deus para nós, faz aí um Deus porque nós não podemos ficar sem. Então não é assim. Isso nos revela, nos aponta a necessidade do ser humano ser guiado, da necessidade da nossa espiritualidade. Nosso espírito, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cheio. Mas tem pessoas buscando encher o seu espírito, encher a sua vida com direções, com deuses,
com algo totalmente diferente de Deus. E essas coisas, esses ídolos, essa idolatria, essas imagens, eles não vão suprir. O único lugar, eles não vão suprir o vazio que existe dentro do ser humano. Eles não vão suprir a falta, a ausência que nós seres humanos sentimos, porque nós já nascemos nos questionando sobre a existência do mundo, sobre a nossa própria existência. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Qual é o meu propósito? Quem eu sou verdadeiramente? E somente Jesus pode preencher esse vazio. Somente Jesus nos revela a verdade. Somente Jesus nos guia ao nosso propósito, à nossa missão de vida. Quantas vezes eu tentei preencher o meu vazio enquanto eu estava no mundo, porque eu não conhecia Jesus, em lugares, em pessoas, comigo mesmo, com meu próprio ego, porque aqui nós já trazemos alguns exemplos de idolatria. Idolatria não só são imagens e esculturas, como a palavra nos traz. A palavra diz: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E nós ouvimos o nosso Deus. Nós ouvimos o nosso Deus, nós falamos com Ele. Nós conseguimos enxergar Deus nas coisas mais simples da vida. Como é maravilhoso! E a idolatria, ela não é só imagens, ela não é só essa criação feita pela mão do homem para dizer e colocar ali que você está adorando aquilo. A idolatria, ela pode ser uma pessoa, ela pode ser um negócio. Muitas pessoas estão confiando, botando a sua confiança e esperança em pessoas, quando não em coisas, em negócios, no seu próprio ego, na sua própria intelectualidade. Quantas pessoas estão, de fato, sendo autossuficientes, achando que elas por si só podem resolver tudo sozinhas. E nós sabemos que nada somos sem o nosso Senhor. Nós não somos nada sem Ele. Nós precisamos dEle. Nós precisamos do nosso guia, que é Jesus. É Ele que é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Ele diz: sem mim ninguém vem ao Pai. Ninguém chega a Deus sem Jesus. E nesse deserto, nos desertos da vida, nós só vencemos se nós nos deixarmos ser guiados por Ele. Glória a Deus. Eu quero dizer que Deus levanta homens e mulheres. Deus levanta homens e mulheres para liderar seu povo aqui na terra. Porque nós vemos aqui que essa multidão, o povo de Israel, eles precisavam de um guia, eles precisavam de alguém para instruir. Mas no dia que o seu líder demora mais do que o esperado para eles, buscando a direção de Deus, eles se corrompem rapidamente. É muito rápido, meus irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não guardarmos o nosso coração como a palavra nos instrui. Guarda o teu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A palavra diz: guarda o teu coração. De tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É dele. Então, se o nosso coração não estiver guardado, firmado, nesses momentos nós vamos perder o equilíbrio. Porque esta palavra, a espera, é paciência. A espera é ser paciente. A ansiedade é a desespera, que nos leva ao desespero. A desesperança, desesperar, é exatamente se opor a esperar. Veja essas duas palavras, espera e desespera. O des é exatamente uma oposição à espera. Então nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções. Essa palavra nos traz grandemente. Gerir o nosso tempo, fazer a gestão do tempo, saber contar os nossos dias, como o salmista nos traz no Salmo 90, verso 12. Ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Nós precisamos gerenciar o nosso tempo e administrar as nossas emoções. Porque quando as incertezas aparecem, quando a espera, quando demora,
Quando nós estamos sem resposta, se nós não tivermos equilíbrio emocional, nós nos perdemos no meio do caminho. As circunstâncias, elas vão nos tirar do local de encontro com Deus. Glória a Deus. Como isso é maravilhoso, não é verdade? O irmão Edmilson, às vezes falta de paciência de esperar o tempo certo nos faz perecer. É verdade, meus amados. Quantas pessoas estão perecendo nos desertos da vida por não ter paciência? Por não ter paciência. Então eu sei que isso está muito presente nos nossos dias atuais. As pessoas estão vivendo muito ansiosas. E nós vimos nessa semana, na nossa jornada, sobre os problemas que a ansiedade nos traz. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Glória a Deus, continua conosco, que nós estamos tendo aqui um papo bem legal, mas o Senhor está trazendo muitas revelações através da sua palavra. Todos muito bem-vindos, muito feliz por vocês estarem aqui. Tem pessoas queridas aqui do meu coração junto conosco e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero dizer algo para vocês, não é todo mundo que tem paciência para ouvir a palavra de Deus. Não é todo mundo que vê um vídeo falando sobre Deus e consegue assistir até o final. As pessoas estão correndo o tempo todo, estão esquecendo de receber o que Deus tem para a sua vida. Está esquecendo o que Deus tem para fazer na sua vida. E Ele usa pessoas. Ele usa aqui um momento desse, um comentário de vocês, Deus está falando comigo. Aqui a palavra de Deus está falando com você, está falando conosco. Então, assim como Moisés, ele passou esse tempo no Monte Sinai, porque ele estava recebendo a direção de Deus para compartilhar com o outro, para trazer uma direção, uma instrução para o outro. Então, se nós não buscarmos a direção de Deus, acabamos nos perdendo no meio do caminho e agindo por conta própria. E assim fez o povo quando ele criou aquela imagem do bezerro de ouro. Assim como as pessoas hoje atualmente criam bezerros de ouro na sua vida. Como nós acabamos de falar. Dinheiro, pessoas, negócios, a intelectualidade. Tem gente botando esperança na sua expertise, nos seus talentos. Sim, Deus nos dá talento, Deus nos entrega dons, Ele nos dá capacidades, Ele nos dá inteligência, mas nós precisamos saber administrar o que o Senhor nos entrega. E é dele, não é nosso. O que o Senhor nos entrega não é nosso, é dele. E nós somos chamados aqui para sermos mordomos do Senhor, administradores desses dons e desses talentos que Ele confia a todos nós. Então, não podemos colocar a nossa confiança na nossa inteligência, na sabedoria que recebemos de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, meus amados, minha irmã amada Bárbara, seja bem-vinda, você mora no meu coração. Então, nós vimos aqui que os bezerros de ouro na vida das pessoas, elas ocupam um lugar que é exclusivamente de Deus. Então, assim aconteceu, por isso o Senhor disse: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Glória a Deus. Se corrompeu. O irmão está colaborando. Na verdade, Moisés ficou uns 80 dias no Monte Sinai, por causa da idolatria do povo, sim. Ele passou 40 dias, 40 noites na primeira vez, onde ele trouxe as 2 tábuas. Tanto que quando ele desceu do Monte Sinai, como o Senhor o orientou, ele viu o povo ali em orgias, em festa, adorando aquele bezerro de ouro. E ele ficou irado. E ele quebra as 2 tábuas. Ele quebra as 2 tábuas que foi escrita, que foi ali com muito sacrifício, com doação de si mesmo. Ele passou 40 dias e 40 noites sem beber, sem comer, só ali adorando ao Senhor, buscando direção. E depois desse episódio, ele clama a Deus, ele intercede pelo povo de Israel, por esse erro gravíssimo que eles cometeram. Ele clama, ele intercede a Deus, pedindo que perdoasse esse povo. E ele sobe novamente no Monte Sinai. E lá ele vai passar mais 40 dias e 40 noites para receber novamente as 2 tábuas
com a lei do Senhor, com os mandamentos de Deus. Então, como é que está o teu coração? Deus está no lugar onde Ele precisa estar na tua vida? Eu trago essa reflexão para cada um de nós. Onde Deus está na minha vida? Ele está no lugar que Ele precisa estar, no centro. Ele precisa estar no centro, Ele precisa estar comandando no controle da minha vida. Eu estou conseguindo soltar o controle da minha vida? Eu estou conseguindo deixar no altar do Senhor as minhas petições, os meus anseios, as minhas angústias? Porque nós estamos clamando, nós levamos as nossas orações ao Senhor. Nós levamos as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas causas impossíveis. Mas será se nós estamos deixando no altar? Ou nós estamos trazendo de volta e segurando, não deixando o Senhor controlar a vida, Ele tomar a direção da nossa vida? Essa é uma reflexão muito profunda de hoje e nós precisamos guardar o nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós estamos já se aproximando por conta do tempo do nosso final, mas nós aprendemos aqui que o sacerdote Arão, ele cedeu à pressão do povo. Ele sabia que estava errado e ele preferiu agradar o povo. Ele ficou com medo. Moisés estava demorando demais. Ele também não conseguiu administrar as suas emoções. Ele era o sacerdote ali. Ele precisava ter esse equilíbrio. Ele precisava acalmar o povo. Mas eu quero dizer para você que o coração do homem é frágil. Meus amados, minhas amadas irmãs, o nosso coração é frágil. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos guardar o nosso coração, meditando nesta palavra para compartilhar com vocês. O tempo todo o Senhor me falando, o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos aprender a discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. O que agrada e o que não agrada ao Senhor. E fazermos a pergunta, isso que eu quero fazer, essa motivação, ela vai glorificar o nome do Senhor? Porque, meus amados, a nossa velha natureza, ela grita dentro de nós o tempo todo, ela quer voltar. Ela não quer que você abandone ela. A tua velha natureza é ela que abre brechas para o inimigo da tua alma, das nossas almas, atacar a nossa vida. E nós temos muitos irmãos e irmãs sendo atacados pelas suas zonas de fragilidade. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, esperando só uma brecha. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos buscar ajuda. Nós vimos que esse povo aqui, ele tinha Moisés, porque Deus levantou um homem para liderar, para guiar o seu povo. E muitas vezes sim, nós precisamos buscar ajuda, porque às vezes nós precisamos de um guia, de uma orientação, do norte. Às vezes sozinhos, nós não conseguimos sair de um problema que está só se acumulando na nossa vida. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Tem pessoas que já viveram o que vocês viveram, que já passaram o que vocês passaram e já sabem como sair desse lugar, dessa situação. Mas nós estamos ignorando. Às vezes Deus nos conecta com pessoas, às vezes Deus nos coloca ali na nossa frente soluções, um caminho para nos nortear, uma pessoa para ser canal de bênção na nossa vida, para nos guiar. Assim como Moisés, ele foi ao Monte Sinai, ele demorou porque ele estava buscando direção de Deus, porque ele estava preocupado com o povo. Ele estava preocupado com as pessoas. Glória a Deus. Um barulho aqui muito grande aqui fora, mas nós vamos continuar. Então nós estamos chegando pertinho da nossa live, finalizar. Eu amo falar da palavra de Deus e eu ficaria a manhã inteira aqui, meus irmãos, falando da palavra de Deus, porque são muitas revelações. Nós precisamos trilhar essa jornada da vida conscientes, sóbrios. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos, se nós não sabermos quais são os nossos pontos de fraqueza e onde nós precisamos melhorar, quais são as nossas forças e fortalezas, nós não vamos saber gerenciar as nossas emoções. Nós não vamos conseguir ter o domínio próprio, que é um do fruto do Espírito. Nós não vamos conseguir
andar em constância com o Espírito Santo. E nós precisamos, externar a nossa gratidão a Deus, porque nós temos algo grandioso dentro de nós. Você tem algo extraordinário dentro de você. A resposta, ela está dentro de você. Glória a Deus. É só você buscar do lado de dentro. Você buscar a Deus. É Ele que vai te dar a instrução que você precisa para trilhar essa jornada da vida, para evitar os tropeços e as consequências que uma decisão errada como essa que eles tomaram pode causar na vida de uma pessoa, na vida espiritual. E eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, que quando você erra, você está impactando a vida de muitas pessoas. Quando você erra, as consequências ela não vêm só para você. A consequência ela atinge várias pessoas. Ela atinge a sua família. Ela atinge os seus filhos, porque a palavra nos fala das gerações. Então, você pode ser um canal de bênção para a sua família e para os seus filhos e para os lugares do seu trabalho, o seu negócio, a sua empresa. Mas você também pode ser um canal que vai trazer o contrário para a sua vida e para a sua família. Então, a sua decisão, ela pode sim impactar não só a sua vida, trazendo consequências, mas trazendo consequência para todos que estão à sua volta. Então, pense neles, pense nas pessoas, pense nos seus filhos, pense na sua família. Glória a Deus. E a palavra nos diz que a ira do Senhor se acendeu. A ira do Senhor se acendeu no versículo 34, 33 e 34. E ele pensou em destruir todo o povo e fazer de Moisés, que estava ali sendo obediente, uma grande nação a partir dele. Mas o guia, o líder, ele intercede pelo povo. Ele intercede e ele tem crédito com Deus. Será se nós estamos tendo crédito com Deus? Será se nós estamos de fato sendo fiéis a Deus? Nós estamos sendo obedientes ao Senhor? Então, nós precisamos buscar estar no lugar de encontro com Deus, que é orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, ouvindo pregações, ouvindo aqui uma mensagem dessa que é sobre a palavra, que está nos trazendo instrução de desenvolvimento humano e espiritual, e por que não todas as áreas da nossa vida? Porque nós temos um Deus que é santo e Ele nos convoca a sermos santos também. Glória a Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. E não esqueça, fortaleça sua fé diariamente. Porque uma fé enfraquecida, ela faz com que a ansiedade ela tome de conta e assume o controle da sua vida. Ela leva a sua natureza antiga a retornar e tomar decisões por você. Seja sóbrio. Não esqueça, você é nova criatura. Deus te tirou do Egito. E esse processo dessa jornada extraordinária no deserto que nós passamos é exatamente para mudar a tua mentalidade, para que você chegue no lugar que o Senhor reservou para você. Esse lugar que você está ainda não é um lugar. Eu não estou falando geograficamente. Estou falando em estado. Em estado. Você ainda não... Se você cresceu, eu quero dizer que Deus tem algo muito mais. Não para por aqui. Tem algo muito mais. Glória a Deus. E faz sentido para vocês tudo que nós meditamos hoje nessa palavra, meus amados irmãos e irmãs? Faz sentido para você? Comenta, deixa nos comentários. Essa mensagem vai ficar gravada. Se você chegou na metade do vídeo, volte, assiste por completo, que é a palavra de Deus, é instruções, e nós precisamos aprender a discernir, a receber a palavra, o que o Senhor de fato quer nos falar. E é sobre os dias atuais. A palavra de Deus, ela fala sobre o dia de hoje, ela nos fala sobre o amanhã. Ela não fala só do passado, ela é eterna. Antes de existir, ela já existia, porque Ele já existia. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te acompanhe, que nessa jornada da vida, nos desertos, nos momentos de dificuldades,
Que cada um de vocês guarde o coração e continue perseverando, crendo, esperando no Senhor, mas buscando a Ele. Assim como Moisés passou 40 dias e 40 noites buscando pela direção de Deus. Busque a direção. Ao invés de deixar se distrair pelas coisas que estão à tua volta, as preocupações, não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração. Guarda o teu coração. Confia nele, que ele tem o melhor para você. E busque ajuda se necessário. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá lá no nosso canal do YouTube. Nós estamos com um canal especial, trazendo todas as mensagens a partir de agora. Algumas mensagens nós vamos ter séries especiais que vai estar completa lá no YouTube, porque lá nós temos mais tempo para trazer a mensagem. Lições práticas para o dia a dia, para o teu desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, familiar, em todas as áreas da tua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo nesta live, por estar conosco, compartilhando desse momento reservado, que foi separado por Deus para nós. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Um ótimo sábado para você.